Olá, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos ao canal Falando da Bíblia. Se você é novo ou nova por aqui, desejo que seja muito bem-vindo. Aqui no nosso canal você encontra diversos vídeos com temas bíblicos. Temos alguma playlist aqui no canal do livro de Salmos, playlist de filmes evangélicos, personagens bíblicos e muito mais. Desejo que você se sinta bem e fique à vontade para assistir os vários vídeos que aqui postamos. Se inscreva para você receber os vídeos novos que publicamos toda semana. Obrigado por sua presença aqui. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a cidade de Jerusalém, que é uma cidade muito importante descrita na Bíblia Sagrada e muito bem vista por nós cristãos. Jerusalém é uma das cidades mais antigas do mundo, antigamente conhecida como Salém. Você encontra em Gênesis 14, versículo 18 e em Salmo 76, versículo 2. Jerusalém foi a cidade dos jebuseus, até ser conquistada por Davi. Está em Josué 10, versículo 1, Josué 15, versículo 8, e em 2 Samuel 5, versículos 6 e 7, que fez dela a sua cidade unificada. Pertencente ao país de Israel, está localizada em um planalto nas montanhas da Judéia, entre o Mediterrâneo e o Mar Morto. É uma das cidades mais antigas do mundo. É considerada sagrada pelas três principais religiões: judaísmo, cristianismo e o islamismo. Por esse motivo também é um local alvo de guerras e disputas constantes entre palestinos e israelenses, já que ambos disputam o direito de a cidade ser nomeada a sua capital. Atualmente, Jerusalém é controlada pelo Estado de Israel. Jerusalém não é alvo de disputas somente na atualidade, pois ao longo de sua história foi disputada e conquistada por vários povos. Em relação ao turismo, é visto como referência não só para as pessoas religiosas, como também para quem busca conhecer histórias, costumes e tradições. Fundação de Jerusalém. Os historiadores não têm conhecimento a respeito dos primeiros habitantes de Jerusalém, nem de sua fundação, por isso não sabem determinar quando a cidade surgiu. Porém, o artefato mais antigo encontrado pelos arqueólogos em Jerusalém foram as cerâmicas velhas datadas de 3.200 anos antes de Cristo. As grandes cidades de Canaã surgiram nesse período, mas ainda assim não é possível afirmar com exatidão quando Jerusalém surgiu. A primeira menção à cidade de Jerusalém, de que se sabe, foi encontrada em 1925 no Egito. Essa menção foi localizada em alguns dos vasos egípcios que descrevem Jerusalém. Chamada de Rushalmun, esses vasos egípcios eram parte de um ritual com a intenção de amaldiçoar Jerusalém. Não se sabe, no entanto, os motivos dos egípcios amaldiçoarem Jerusalém, já que ela não ocupava uma posição de grande relevância em Canaã. Durante a sua longa história, Jerusalém foi destruída pelo menos 2 vezes, sitiada 23 vezes, atacada 52 vezes e capturada e recuperada outras 44 vezes. Durante a Primeira Guerra Mundial, os otomanos dominaram Jerusalém até o final do Grande Conflito. Durante esse período, até 1918, houve grande guerra e foi encerrado com a perda da Tríplice Aliança. Com isso, a Palestina foi ocupada pelos britânicos em 1920. Porém, em 1947, os britânicos entregaram o domínio da cidade para a Organização das Nações Unidas, a ONU. Com isso, houve a decisão da divisão da Palestina entre árabes e judeus. Parte do território formaria o Estado de Israel, enquanto a outra parte formaria o Estado da Palestina. Jerusalém ficou sob o domínio internacional. Quando o Estado de Israel foi fundado, em 1948, a decisão da ONU não foi bem aceita e deu seu início à Primeira Guerra Árabe-Israelense. O resultado foi gigantesco para os palestinos, que perderam quase todo o seu território e viram Jerusalém ser partida ao meio entre os israelenses e os jordanianos. Desde então, a cidade está sob controle do governo israelense. Jerusalém é a cidade que Deus escolheu para a sua habitação. Mas escolhi Jerusalém para que ali seja estabelecido o meu nome. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. 2 Crônicas 6, versículo 6 e 7, versículo 6. Jerusalém, no reino de Davi. No tempo, o rei Davi, rei de Israel e Judá, conquistou Jerusalém no ano 1004 a.C. e a transformou na capital do seu reino único. Então Jerusalém se tornou o lugar onde anos mais tarde seria a Cidade Santa
para os muçulmanos, judeus e cristãos. O rei Salomão, filho de Davi, aumentou os muros da cidade e construiu o grande templo de Jerusalém, que então foi construído para guardar a Arca da Aliança, que continha as leis que Deus deu a Moisés no Monte Sinai. O reinado de Salomão foi o tempo em que Israel mais prosperou. Após a morte de Salomão, a monarquia dos hebreus estendeu-se ainda por alguns séculos. A partir do século 8 a.C., Jerusalém passou a ser dominada por diferentes povos. Em 733 a.C., tornou-se uma cidade dominada pelos assírios e logo depois foi conquistada por caldeus e por persas. A conquista dos caldeus resultou na destruição do Templo de Salomão e Jerusalém ficou vazia a partir de 586 a.C. Depois que os caldeus foram destruídos e derrotados pelos persas, os hebreus que foram levados como escravos para a Babilônia foram autorizados a retornar para sua terra. Após a destruição do templo durante a invasão da Babilônia, um segundo templo começou a ser construído no atual Monte do Templo, ou Esplanada das Mesquitas, que foi então concluído durante o reinado de Herodes o Grande. Oreia Jerusalém como um copo de atordoamento para todos os povos em redor. Zacarias 12, versículo 2. A nova destruição. No ano 64 a.C., durante o reinado de Herodes, Jerusalém teve suas ruas embelezadas e muros ampliados, mas a paz naquele lugar não durou muito. Apenas 100 anos depois, desatou-se a Primeira Guerra Judaico-Romana, no ano 66 d.C. As tropas do imperador Tito assolaram Jerusalém, destruíram o segundo templo e queimaram a cidade até as cinzas. Segundo os historiadores, Jerusalém foi tão devastada que não se podia dizer que algum dia aquele lugar teria sido uma cidade. O único vestígio do grandioso Templo de Salomão é o Muro das Lamentações, o lugar mais sagrado do mundo para os judeus. Tentativas de dominação. Depois de várias revoltas fracassadas, Jerusalém se tornou parte do Império Bizantino e chegou a ser uma das 4 sedes mais importantes. Os bizantinos expulsaram os judeus e iniciaram a construção do Santo Sepulcro no ano 326. No início do século VII, os árabes conquistaram Jerusalém e a religião predominante na cidade mudou novamente. Os muçulmanos construíram uma mesquita na rocha, o Domo da Rocha. Após 4 séculos de dominação muçulmana em Jerusalém, o Papa Urbano II anunciou a Primeira Cruzada, pronto para implantar novamente o cristianismo na Cidade Santa. Jerusalém assim entrou em um estágio de guerras religiosas, que outra vez levou à destruição total da cidade. Durante a Primeira Guerra Mundial, os exércitos britânicos com base no Egito avançaram para o Oriente. Derrotaram o exército otomano e entraram em Jerusalém. A Cidade Santa, situada na Palestina, ficou sob o comando dos ingleses. As tensões entre britânicos, judeus e árabes estavam aumentando, provocando distúrbios e lutas constantes que levaram a uma guerra aberta em 1948. A Sinagoga Hurva e outros edifícios icônicos ficaram reduzidos a cinzas. Em 1950, a ONU declarou o Estado de Israel e Jerusalém se tornou a sua capital. Jerusalém, sempre disputada. Jerusalém é, sem sombra de dúvidas, a cidade mais importante para os cristãos e religiosos do mundo inteiro. Porém, por ser tão famosa, é também muito disputada. Outra disputa recente foi a Guerra dos 6 Dias. A Guerra dos 6 Dias de 1967 colocou o Estado de Israel contra seus vizinhos árabes, Egito, Jordânia, Iraque e Síria. Essa foi a guerra mais rápida travada entre árabes e israelenses, e foi também a guerra que possibilitou a Israel expandir seu território, conquistando a Península do Sinai, a Cisjordânia, Gaza, Jerusalém Oriental e as colinas de Golã, o que posteriormente desencadeou a Guerra do Yom Kippur, em 1973. Israel expandiu as fronteiras designadas pela ONU e ocupou Jerusalém. Desde então, a Palestina reivindicou Jerusalém Oriental e, portanto, a Cidade Velha, como sua capital.
Israel, por sua vez, considera Jerusalém como sua capital eterna e indivisível, gerando um conflito complicado. Hoje, Jerusalém é um destino turístico tranquilo, com as forças armadas mais bem preparadas do mundo. Recebe diariamente visitantes do mundo inteiro. Capital de Israel. Hoje em dia, o Estado de Israel considera a cidade de Jerusalém como sua capital, embora a comunidade internacional considere que a capital de Israel seja Tel Aviv. O reconhecimento internacional de Jerusalém como capital de Israel é delicada, uma vez que a cidade também é reivindicada como capital da Palestina, estado não conhecido internacionalmente. Como já falamos, Jerusalém é muito importante para os religiosos. Jerusalém é sagrada para os judeus desde que o rei Davi a conquistou, situada na montanha central da Palestina, que há século estava em poder da tribo cananeia dos jebuseus. Para os cristãos, Jerusalém é sagrada pela passagem de Jesus, conforme relato dos evangélicos canônicos do Novo Testamento, escritos pelos discípulos João, Lucas, Marcos e Mateus. Em Jerusalém estão importantes pontos religiosos, entre eles a Esplanada das Mesquitas, conhecida pelos judeus e cristãos como o Monte do Templo, em alusão ao antigo templo, e chamado de Nobre Santuário pelos muçulmanos. O Muro das Lamentações é um lugar sagrado de Jerusalém, visitado por peregrinos do mundo inteiro, e tudo o que restou do Templo de Salomão, centro de culto religioso e vida espiritual de Jerusalém. O Santo Sepulcro é o lugar onde está edificado a Basílica do Santo Sepulcro, e no seu interior, segundo a tradição cristã, está o local onde Jesus foi crucificado e o local onde foi sepultado e ressuscitou. Naquela época, chamaram Jerusalém o trono do Senhor, e todas as nações se reuniram para honrar o nome do Senhor em Jerusalém. Não mais viverão segundo a obstinação de seus corações para fazer o mal. Jeremias 3:17. Jerusalém é um testemunho vivo a todos que creem em Jesus, de que não podemos ser abalados pelas tempestades da vida, pois estamos abrigados nos braços de Deus, assim como Israel está protegida pelos montes e por Deus. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor de seu povo, desde agora e para sempre. Salmo 125, versículo 1 e 2. Muitas são as pelejas contra Jerusalém, porém o Senhor firmou essa cidade e a edificou para o reino de seu Filho Jesus. Ainda que muitos lutem contra ela, Deus a protege de todos os males. Deus prometeu defender Israel e escolheu Jerusalém como sua habitação aqui na terra. Os que lutam contra Jerusalém estão lutando contra o próprio Deus. Eu ajuntei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações. Zacarias 14, versículo 2 e 3. Certamente aqueles que lutam contra Jerusalém prestarão conta diante do Altíssimo. O Senhor ferirá a todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A sua carne se apodrecerá, estando eles de pé. Apodrecer-lhes-ão os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na boca. Zacarias 14, versículo 12. Os que perseguem Israel e Jerusalém sempre estão aí, mas a perseguição irá permanecer até a segunda vinda de Cristo no fim dos tempos. A Bíblia diz que haverá uma grande guerra e tormento em Israel durante o final dos tempos. É por isso que esse período é conhecido como a tribulação ou a grande tribulação e o tempo da angústia para Jacó. Jeremias 30, versículo 7. Haverá o retorno grandioso dos judeus à terra de Israel. Em Deuteronômio 30, versículo 3. Cristo fará uma aliança de 7 anos de paz com Israel, e o templo será reconstruído em Jerusalém. Mas este é um assunto para outro vídeo. Enfim, no fim dos tempos, Israel vai finalmente conhecer Jesus como Messias. Será então restaurada e reformada. Está escrito em Romanos 11, versículo 26. Há muita discórdia em Israel e Jerusalém hoje. Israel é sempre perseguida e cercada por inimigos. No entanto, esse ódio e perseguição de Israel
são apenas uma faísca do que vai acontecer no fim dos tempos. Está em Mateus 24, 15, 21. Todos esses conflitos que existem ainda não é o fim. O próprio Jesus explicou bem. E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, mas não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Está em Mateus 24, versículo 4 e 6. Então que nós possamos estar preparados para a volta de Cristo, e veremos Jerusalém ser restaurada por Ele. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou de conhecer mais sobre Jerusalém, deixe seu like e inscreva-se aqui em nosso canal para não perder nenhum vídeo novo. Em breve estaremos postando mais assuntos como esse. Deus te abençoe, fique com Deus e até o próximo vídeo.